Olá pessoal, um bom dia para vocês. Nós vamos estar falando aqui, gente, nesse vídeo, sobre a queda da Escola de Samba Acadêmicos de Niterói, que subiu ano passado para o grupo especial e já caiu. Pois é, tomou a decisão errada de fazer aquelas graças lá com os evangélicos, acima de tudo, mas também falaram que era para homenagear o Lula, mas uma grande mentira, porque na verdade era sim uma propaganda política. E a pergunta que fica é: se era apenas para homenagear o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, conforme eles dizem, por que então que citaram o Bolsonaro? Por que fizeram chacota com o Bolsonaro através do personagem Bozo? Por que então colocaram um outro ex-presidente da República, Michel Temer, como golpista, tomando a faixa da Dilma? Por que tudo isso? Então, já que porque fazia parte do contexto até chegar na atualidade, então por que não colocaram então a condenação, as 3 condenações do Lula, não colocaram o Lula na cadeia, 500 e tantos dias preso? Pois é. Por que ficaram fazendo L o tempo inteiro? Por que no samba enredo ficava gritando o refrão olê, olê, olá, lulá, lulá? Enfim, né? Todo mundo já sabe. Conclusão, caiu. Caiu porque nem mesmo os grandões que administra essas coisas da escola de samba gostaram. Nem mesmo eles. E olha que esses caras do mundão não são cristãos, né? Vão para a igreja, né? A igreja católica, vão lá para a missa 1 vez, 2 vezes por ano, às vezes quando tem batizado de alguém, o casamento de alguém, mas não são cristãos. Estão se lixando pro cristianismo. Mas olha, reprovaram. A verdade, gente, eu vou passar algumas matérias para vocês, é que essa escola de samba é como se ela tivesse uma maldição. E falar em maldição, eu não posso continuar esse vídeo sem dizer para vocês que parece que os demônios estão em desalinhos. Estão brigando entre si. Vocês vão saber disso tudo aqui nesse vídeo. Olha, essa escola de samba, ela parece que carrega uma maldição, porque, aliás, Niterói, né, deveria ter se atentado, porque em 2010 houve uma tragédia em Niterói, que dezenas de vidas se perderam, que foi uma enchente que abalou o país. Eu trabalhava na região dos lagos e eu lembro que eu fui obrigado a passar, a rodovia ficou interditada, eu fui obrigado a passar bem próximo ao Morro do Bumba, onde teve a tragédia maior. Gente, era uma praça de guerra. Eu levei 1 hora para percorrer um percurso de pouco mais de 1 quilômetro. Mais de 1 hora. Do tamanho do engarrafamento, e não tinha outro caminho, era por ali. E era muita gente. Carro de bombeiro, diversos carros de bombeiro, carregando corpos. Imagens que eu tenho, mas eu não... Quer dizer, eu não tenho, mas está na internet, eu não posso mostrar aqui para vocês. Tamanho é a grandeza da destruição. Parece que Niterói, sabe, com aquela coisa de... Tá certo, não são todo o povo que... Mas representa Niterói, né? Representa Niterói, representa a cidade. Eu teria vergonha se tivesse sido na cidade que eu moro. Mas, enfim... Essa Acadêmicos de Niterói, parece que ela carrega uma maldição. Por quê? E aí eu não estou falando da cidade, eu estou falando da escola de samba. O presidente dessa escola, gente, ele responde por homicídio, né? Homicídio que fala, não sei. Teve um ano passado aí, que essa escola desfilando na classe de baixo, o caminhão, ainda que tenha sido sem querer, acabou ocasionando um acidente onde tirou a vida de uma menina. Isso na noite da escola de samba. A mãe dessa menina parece que vendia algumas coisas ali, comida, alguma coisa ali próximo à Marquês de Sapucaí. Essa criança estava brincando com outras crianças e o caminhão, na hora de fazer a manobra, era na hora deles ir embora, carregar os bonecos e tal, esbarrou, atingiu essa criança e matou a criança imprensada num poste. Então esse presidente já responde por isso. Tá. Bom, gente, dito isso, a escola de samba foi rebaixada, né, mesmo fazendo homenagem ao Lula, mas eu vou passar para vocês umas outras informações para você ficar por dentro do que está acontecendo. Declaração de ministro do STF contra Moraes faz ferver o clima no STF. Meus amigos, quando eu falei para você que os demônios estão em desalinhos,
É isso aí, ó. Procurador da Justiça manda recado certeiro para a bancada apavorada da Globo News. Auditores da Receita Federal erguem a voz contra Moraes. Os caras não gostaram nada de... Estão usando tornozeleira, gente. Estão usando tornozeleira. Tudo aquilo que nós falamos lá atrás, começando com a fala do Bolsonaro, que ele disse que para tornar o Brasil um país ditador não custava muito, e está acontecendo. Urgente. Essa aqui é quente. Banco Central decreta a liquidação de mais um banco controlado por banqueiros com fortes ligações com o PT. Provavelmente eu vou passar só um trecho aqui para vocês vão querer saber que banco é esse. Esse banco é o Banco Pleno. O Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Pleno S.A. e da corretora Pleno DTVM nesta quarta-feira, dia 18, ou seja, ontem. Instituição financeira é controlada por Augusto Ferreira Lima, ex-integrante do quadro societário do Banco Master. Vamos lá, continua as informações. Janaína adverte sobre os riscos de uma eventual prisão da jornalista Malu Gaspar. Abre teu olho, Malu Gaspar. Vocês fizeram pouco caso de quando as redes sociais, esses canais de direita que vocês chamavam de bolsonaristas, né? Propagador de fake news, que não era fake news, era perseguição sim. Tá aqui, tá te abrindo o olho, tá? A Janaína Pascoal tá te abrindo o olho, ela é advogada, ela sabe o que tá falando. Abre teu olho, Malu Gaspar. Você tá falando mentira? Não, é porque você tá falando verdades, né? E aqui na matéria diz que o Alexandre de Moraes está tão transtornado, tá tão, assim, sabe, com sangue nos olhos, né? Que ele vai pegar todo mundo. E a Malu Gaspar já está na linha. Essa informação aqui, eu não vou ler a matéria para vocês, da onde a Janaína Pascoal tirou essa ideia. Ministro lá de dentro da Suprema Corte já ouviu e passou para ela está sabendo disso, que o ministro Alexandre de Moraes está por aqui com esses jornalistas da Globo, mas ele na verdade falou que jornalistas que estão perseguindo eles. Perseguindo? Estão perseguindo? Quer dizer que eles perseguem os cristãos, eles perseguem os bolsonaristas, manda prender os bolsonaristas, persegue, manda prender, manda colocar tornozeleira. Isso não é perseguição, isso é justiça. Mas se um jornalista falar a verdade sobre eles, aí é perseguição. Pois é. Continuando, gente. Após ataque covarde contra Bolsonaro, o deputado do PT passa vergonha. Essa matéria eu vou fazer um vídeo exclusivo na parte da tarde falando sobre isso. Vocês vão saber quem é a pessoa. Urgente, auditor foi alvo de Moraes por engano envolvendo a família. Daqueles presos que foram colocados tornozeleira, teve um que foi por engano. E o cara falou, mas é cada um, rapaz, não é brincadeira não. A situação tá feia. E aqui o presidente da escola de samba que homenageou Lula é réu por morte de criança, como eu falei para vocês. Uma menina de 11 anos. Bom, mas enfim, vamos lá. Vamos aos vídeos. Eu tô com um vídeo aqui daquele Pedro Manso, gente, que é de 3 minutos. Eu faço questão que vocês... Eu gostei do vídeo dele, tá? Eu tenho outros vídeos aqui interessantes que eu recebi, mas enquanto eu for falando, eu citei que é a queda da escola de samba, eu tô deixando uma charge aí, para vocês estar dando uma olhada, porque eu não vou rir sozinho, né? Como disse o cara lá, eu não vou rir sozinho não, gente. Dá uma olhada aí, a Janja e o Lula dentro de uma lata, os enlatados sendo rebaixados. Mas o destino não podia ser outro não. Bom, vamos lá, eu vou soltar o primeiro vídeo aqui, é do caso da escola de samba. Isso aqui é a mãe da garota que morreu por causa desse carro, ainda falando sobre o presidente da escola de samba que homenageou o Lula. Vamos lá. Enquanto estava desfilando 2h30 da manhã, a Raquel estava perdendo a perna e agora perdeu a vida. Olha o Lula sendo arrastado aí, o carro da Acadêmicos de Niterói. Há poucas horas era homenagem e agora vai caindo no esquecimento. Mas tem algo que não pode ser esquecido. O presidente da escola, Wallace Palhares, é réu por homicídio culposo no caso da morte da menina Raquel Antunes, de 11 anos, no carnaval de 2022. Ela foi prensada entre um carro alegórico e um poste na área de dispersão. Sofreu traumatismo múltiplo, teve a perna amputada e morreu dias depois. Na época, Palhares era presidente da Liga, responsável pela organização da Série Ouro. A justiça entendeu que havia indícios de falha na segurança e
fiscalização do local. Ele foi indicado pela Polícia Civil e se tornou réu. O processo segue na 29ª Vara Criminal do Rio de Janeiro. Se for condenado por homicídio culposo, ele pode pegar pena de detenção que varia de 1 a 3 anos, além de outras sanções determinadas pela Justiça. Histórias que ninguém conta na... Pois é, eu tô só passando esse vídeo para vocês porque eu falei que essa escola é como se fosse maldita, né? Bom, gente, então para o vídeo não ficar muito longo, eu vou soltar aqui o vídeo do Pedro Manso. Eu quero que você assista esse vídeo com muita cuidado e atenção. Preste atenção nas palavras desse ator aqui, um cara que tá no meu conceito. Todo mundo sabe que o Pedro Manso, ele é bolsonarista, ele é de direita, só que ele é um cara muito cauteloso, ele fica na dele, quase não vê nas redes sociais ficar falando muito sobre isso e tal, mas já falou em outras ocasiões, e agora ele abriu o peito, abriu o coração, abriu o verbo e mandou a real sobre esse negócio da escola de samba que fez chacota. Ela que se prepara, porque ela brincou com as coisas de Deus e as coisas de Deus não se brinca, tá? A família é como se fosse um troféu de Deus aqui na Terra. A família que eu digo, a família cristã, né? A família que tem a Bíblia como referência, que segue a palavra de Deus, que são servas de Deus. É essa família que eu estou falando, que é a família que a escola de samba fez chacota, né? Colocou dentro de lata de conserva por serem conservadores. Lembrando que o Brasil, 40% ou mais são conservadores, ou pelo menos se dizem ser. Vamos lá, Pedro Manso, o comediante Pedro Manso, vamos ver o que ele falou. Pessoal, a gente brinca, eu sou humorista, eu vim para a Terra, Deus me enviou para a Terra para trazer mensagem de amor, humor, fazer as pessoas sorrirem. Mas agora eu quero falar uma coisa muito séria. Eu gravo vídeo brincando, né, e tal, mas eu vou confessar para vocês que tudo tem limite. Tudo tem limite. Não quero pegar carona nessas tragédias que vêm acontecendo, né? Mas chega a certo ponto que a gente não aguenta mais. Eu não queria me meter nisso, mas foi longe demais. Com todo respeito às pessoas que gostam do meu trabalho, em Niterói, da Escola de Samba Unidos de Niterói, mas eu repudio o que vocês fizeram. Foi uma falta de respeito com os evangélicos, com os católicos, com as famílias conservadoras. E eu acho que tem várias formas de você fazer uma crítica. Agora, ofender assim, vocês pegaram muito pesado com Bolsonaro, independente se eu sou de direita ou de esquerda, tá? Eu amo todo mundo, mas todo mundo sabe a minha posição política, mas vocês foram muito longe, cara. Isso foi covardia demais. Vocês fizeram com o Bolsonaro e com a família brasileira, com a religião. Vocês vão debochar de religião. Vocês estão mexendo com Deus. Vocês não sabem que quando a mão de Deus pesar sobre vocês, porque Deus é amor, mas Ele é fogo consumidor. Então depois vocês vão procurar os evangélicos para orar por vocês, na hora da dor. Vocês vão procurar os católicos que têm fé também para orar por vocês. Vai ser tarde demais, porque não se brinca com Deus, tá bom? Não se brinca com Deus. Vocês foram longe demais. Vocês deram um passo muito longo, fora da realidade. Vocês estão acabando com o carnaval. Que saudade que eu tenho do carnaval de antigamente, que antigamente existia carnaval, hoje em dia acabou. É só exaltando demônios, esquecendo de Deus. Eu sinto saudade daquela época. Jamelão, Haroldo Melodia. Aquela época o carnaval era outra coisa, tinha uma história, agora é só lacração para o demônio, só coisa do mal. Eu não assisto mais, infelizmente eu repudio. Vocês foram muito longe. Olha, eu acho que o Pedro Manso, quando ele fala que tem saudade antigamente,
Eu vou só fazer uma correção aqui, porque o carnaval é uma festa da carne, sempre foi demoníaca mesmo. Mas nos anos 70, nos anos 60, 70, quando começou até esse negócio da Marquês de Sapucaí e tal, que foi, eu acho que começou em 80, mas antes, quando era na outra avenida. Mas enfim, falando isso aqui, no carnaval em São Paulo nem tinha desfile, né? Mas era aqui no Rio de Janeiro mesmo. Mas sempre teve, vou deixar claro aqui para vocês, essa coisa de Iemanjá, né? Fazendo menções a entidades como Iemanjá e tantos outros, né? Mas não se falava assim, demônio, chifre, o próprio diabo. Eu não lembro daquela época, eu não sei se talvez pelo regime militar não deixasse, eu não lembro. Mas sempre teve o que não é uma coisa cristã. Mas hoje é escancarado, eles abusam. Quem não lembra de um tempo atrás aí, eles arrastando Jesus Cristo, um personagem, lógico, que no final acaba Jesus Cristo saindo vencedor, mas foi uma humilhação em plena noite de carnaval, noite de festa mundana, carregando Jesus Cristo, arrastando, e o diabo, né? Então, quem não lembra disso? E de tantas outras que ultimamente vem tendo, é disso que ele está falando, e aí nesse caso eu concordo com ele. Mas e o carnaval, no contexto geral, é uma festa mundana, não tem nada de realmente de cristão, e eu vou ser sincero para vocês, eu tenho saudade em termos de desfile, não, porque sempre teve isso. Agora, as marchinhas, né, aí um carnaval do povo pro povo, que outro dia uns anos atrás, aí eu fui até em Minas e eu vi, não é que seja uma coisa de Deus, mas era menos, assim, perverso. E não colocava os cristãos religiosos, nenhum, seja ele qual for, no meio, desfazendo ou fazendo chacota. Nesse ponto aí eu até concordo com ele. Bom, eu vou ficar por aqui. No vídeo da tarde, não esqueça que tem um camarada aí, um deputado, que ele se julga, ele vai nessas... Vocês vão saber quem é. Ele vai nessas CPMI e adora ficar falando que o Bolsonaro era isso, que o bolsonarismo é aquilo. E ele fez uma publicação fake news, mentirosa, e aí também vai uma resposta para essas pessoas desesperançadas que dizem que o Brasil não tem mais justiça. Ora, se o Brasil não tem mais justiça, por que a justiça, então, mandou esse camarada que é de esquerda, é canhotinha, é lulista, está aparelhado com os ministros da Suprema Corte, que são as pessoas não entendem? A Suprema Corte, como o nome diz, ela é a corte máxima do país, mas tem as instâncias inferiores que continuam fazendo seus julgamentos de forma imparcial. Cometeu crime, vem para cá, vai pro pau, vai ser condenado, sim. Então a justiça do Brasil continua funcionando, porque nem todos os casos chegam na instância máxima. Logo, não vira bagunça, ela continua ali na limitação rasteira, que ali mesmo é julgado, é condenado e vai para cadeia, sem precisar ir lá para cima. Então, se a justiça, como muitas pessoas desesperançadas ficam falando, e eu não concordo, muitos dos comentários eu até apago, não deixo, para não ficar alimentando coisas erradas, porque não condiz com a realidade, essa é a verdade. Muita gente não entende de justiça, não entende das coisas. Ah, já era não, gente. Está aqui a prova. Então, se a justiça é lulista, é comunista, por que fizer? Porque está funcionando. Aos trancos e barrancos, de forma precária, a Suprema Corte sim está lá, aquela bagaça, mas a justiça na parte de baixo está funcionando. E a gente nunca pode perder a esperança. Agora, a lei existe. Se os homens lá da Suprema Corte não estão obedecendo, estão passando os pés pela mão, eles estão cometendo o quê? Estão cometendo o quê? Crime, não é isso? Um dia eles vão pagar, assim como todo criminoso que faz alguma coisa errada, né? Ou que não seja crime, mas está fazendo alguma arbitrariedade, ao rigor da lei, um dia eles não são descobertos, não são pagos, não paga pelo crime que cometeu. Eu vejo pessoas, outro dia mesmo eu estava vendo na Record, o cara matou a esposa, 22 anos depois, ele estava no Nordeste, a polícia descobriu. Foi preso. E aí, como é que faz? Vocês estão vendo? Um dia, gente, essa turma vai pagar. Eu só não espero que leve 22 anos, tá? Porque de repente alguns deles nem estarão mais vivos. Mas enfim, no vídeo da tarde eu vou estar falando sobre esse deputado que teve que se corrigir diante do Bolsonaro e fazer uma publicação. À tarde a gente fala sobre isso. Até lá. Um abraço, que Deus abençoe a todos. Até a próxima. Xalala, xalala. Xalala, xalala, la la la, xalala, la la la.